Olá, bem-vindos a mais um Pétalas de Florais de Bach. Eu sou Sérgio Resolves, terapeuta floral, e trago aqui mais um assunto para a nossa reflexão, sempre mostrando como é que os florais podem ajudar nas nossas dificuldades. Então, sempre eu tenho que trazer para você que não conhece nada de florais, para você que já conhece um pouco de florais, para você que é terapeuta floral, mesmo ter uma visão mais ampla da possibilidade ou das possibilidades que os florais têm para nos ajudar. E a conversa de hoje é muito legal, porque nós vamos conversar sobre uma coisa muito simples, que a maioria das pessoas acha, ou acredita pelo menos, que sabem fazer. Né? Mas na verdade, tantas que acham que sabem como aquelas que não têm certeza que sabem, ou até as que sabem que não sabem, todas elas reconhecem a importância disso que a gente vai falar. Que é um ato muito simples, é uma coisa que todo mundo faz, não requer nenhum esforço físico especial, mas ele é necessário em todas as áreas de nossas vidas. É o saber ouvir. Você sabe ouvir? Se você sabe, olha, então está na hora. Por favor, dá um sininho aí pra gente, né? Marca aí que você está achando interessante ou não. Compartilha com seus amigos e se inscreva no nosso canal, que tem um monte de outros vídeos lá mostrando as possibilidades dos usos dos florais de Bach. Mas vamos voltar para o nosso assunto específico aqui. Ser um bom ouvinte é uma qualidade imprescindível. A gente tem que ser mesmo, mas não é tão simples assim. Não é tão fácil assim. Apesar de ele ser fundamental em todo tipo de relacionamento humano, em qualquer área da nossa vida, a gente tem que sempre tentar aprimorar essa habilidade, melhorar essa nossa condição, porque vai nos ajudar a aprender, a progredir, a interagir melhor com as pessoas do nosso meio, vai fazer a gente entender melhor o mundo. A gente entende melhor o mundo. Qual que é o grande diferencial da nossa civilização atual de outras que já aconteceram? É a possibilidade de você se comunicar com pessoas do mundo inteiro. Do mundo inteiro. E para que haja uma boa comunicação, para que haja qualidade na comunicação, é imprescindível que a gente saiba ouvir. Tem que saber ouvir. Até porque é através do saber ouvir que a gente começa a ter contato com esse mundo. Como é que é passada para as crianças a cultura da família, da região que você vive, a cultura do povo daquela criança? Através da palavra. E como é que a criança absorve isso? Pelo ouvido. Tem que ouvir. Ela vai ouvindo. Então, nós temos, por exemplo, as civilizações antigas que deixaram alguma coisa escrita, a gente sabe que elas existiram e tem alguma informação sobre elas. As outras que só passavam a tradição oral, ficou só entre eles. Né? Mas eles tinham como conhecer, como saber, como aprender a se proteger, como aprender sobre as músicas, sobre as coisas importantes, os trabalhos, o que pode ser feito, o que não pode. Então, realmente, o saber ouvir é muito, muito importante. Né? É fundamental. A gente, por exemplo, a gente aprende a escrever lendo. Né? Quanto mais você lê, melhor você escreve. Por outro lado, você só aprende a falar ouvindo. Então, para a gente poder realmente estabelecer a comunicação, a gente tem que saber ouvir. E ouvir é uma coisa muito abrangente, né? Não é só como eu escutei um ruído, escutei um barulho, ou mesmo escutei uma palavra. Como é que é escutar uma palavra? Se eu falo uma palavra aqui, mãe, por exemplo, você só ouviu mãe? Fechou? Acabou? Não, né? Ela se relaciona com um mundo de significados. Então você tem um acesso arquetípico a muitos sentidos, muitos significados, a memórias, né, a todas as relações que você tem com relação a essa palavra específica. Né? Se eu falo país, pátria, mãe, pai, saúde, doença, para cada uma das palavras você tem um universo de informações. Né? Você falou amor. Poxa, dependendo do momento que você está vivendo, você vai ter determinadas relações com essa palavra, com o significado dessa palavra. Então, o ouvir abre para a gente possibilidades cósmicas, universais, praticamente infinitas. Então, realmente é fundamental que a gente consiga desenvolver essa habilidade.
é que tanto, por exemplo, a palavra ou a música pode nos colocar num estado emocional diferente, instantaneamente, não é? Você ouve uma música romântica, você começa, né, a lembrar aí dos seus flirts, né, dos crushes, você começa a lembrar da namorada, do namorado, né? E você ouve uma música com bastante swing, né? Você começa a se mexer, começa a, opa, né, a entrar no clima, em função daquela melodia. A mesma coisa uma palavra. Então, de repente, você está tranquilo, num momento calmo, vem uma palavra que desperta a sua atenção, que te assusta, que te ofende, né, e muda o seu estado emocional. Olha como é poderoso esse nosso sentido da audição, né, e o que ele pode fazer com a gente. Pode nos ensinar muitas coisas e pode alterar os nossos estados emocionais, o que é muito interessante. Mas além da gente, infelizmente, na nossa civilização atualmente, na nossa sociedade, a habilidade de ouvir não é muito valorizada, né? A gente tem muita coisa falando sobre falar. Você vai encontrar aí um monte de cursos que ensinam a falar, que ensinam oratória, que ensinam a falar de maneira a ser compreendido, de maneira a persuadir as pessoas, né? A liderar. Mas não tem cursos, ou tem pouquíssimos, que ensinam a pessoa a ouvir, para ter um melhor aproveitamento daquilo que ela ouve. E além dessas dificuldades comuns a todos nós, cada um de nós tem alguma dificuldade específica, né? De acordo com as nossas qualidades, dificuldades, as nossas idiosincrasias. Cada um de nós tem um jeito de ser, cada um de nós é um universo. Então, cada um de nós tem uma dificuldade específica, ou algumas dificuldades específicas para ouvir, para conseguir ouvir. Então, tem algumas pessoas que têm dificuldade de ouvir, porque, na verdade, ela não tem interesse em ouvir o que o outro está falando. A pessoa está falando com ela, não está nem aí. Ela, sabe, ela não tem interesse, não quero saber disso, problema é seu, né? Ela pode até não ser grossa e falar, o problema é seu, mas vai dar aquele desprezo, vai ouvir e falar, aham, ok, e vai embora, né? Ou o famoso, entendo, mas não faz nada, né? Fica por aí mesmo. Então tem pessoas que realmente não têm empatia, ela não tem interesse no outro. Então realmente ela não consegue ouvir, ela não tem interesse em ouvir. É claro que no momento em que ela quiser ouvir, ela vai ter dificuldade, porque ela não pratica. E como tudo na vida, a gente fica bom naquilo que a gente pratica. Naquilo que a gente não pratica, a gente não fica bom. Tem outras pessoas que têm dificuldade de ouvir porque são muito desligadas, muito dispersivas. Elas estão sempre no mundo da lua. Então, a pessoa está falando, ela ouviu um pedacinho, aí deu uma viajada, voltou, ouviu outro pedacinho, mas ela não consegue juntar, ela não consegue prestar atenção em tudo, entender todo o contexto daquilo que está sendo dito. Porque ela está sempre ou viajando, ou está no futuro, ou está no passado, ou está nos seus pensamentos, né? Está presa lá nos seus próprios pensamentos e não consegue ouvir, que é uma outra dificuldade que é muito comum nas pessoas que têm dificuldade para ouvir. Tem também aquelas pessoas que têm dificuldade de ouvir porque tem muita coisa para fazer, sempre. Não, estou muito culpado. Cara. A pessoa começa a falar, depois você me fala que agora eu tenho um negócio urgente para fazer. E tem aquele que é muito impaciente também, né? Então a pessoa começa a falar, é uma pessoa que fala devagar, o impaciente já põe palavras na boca dela, já tenta encerrar o assunto e sai fora, né? Já não quer saber também. Então tanto quem é muito ocupado, quem é impaciente, também tem dificuldades para ouvir. E de novo, né? Aquilo que eu falei, se você não treina, na hora que você precisar mesmo, você vai ter dificuldade, né? Tem também aquelas pessoas que não se interessam em se comunicar de fato com a pessoa, a entender o que a pessoa está falando por ela, né, pela pessoa. Então a pessoa vai te contar o drama da vida dela, você pode prestar atenção, ouvir, lamentar, dar uma opinião, né, dar um conselho, prevenir a pessoa de alguma coisa, ou ela vem contar uma coisa, uma conquista dela, e você se sentir autenticamente feliz por ela também, né? Então você ouve os detalhes, pergunta mais coisas, não, mas que hora que foi isso, quando foi, né? Quantas pessoas participaram, etc., com interesse. Tem gente que não tem esse interesse, ela até presta atenção, mas não porque ela está com a pessoa, mas porque ela quer
ou dominar a pessoa de alguma maneira, ter uma ascensão sobre essa pessoa, convencer a pessoa das coisas dela. Então, para isso, ela presta atenção para distorcer o que a pessoa está falando e poder conseguir aquilo que ela quer. Ou ela quer a atenção da pessoa, de outros que estão ali, ou ela quer impor a opinião dela sobre alguma coisa que ela acha relevante, né? O que quer convencer o outro das ideias dela. Então ela ouve tudo porque é para pegar os pontos fracos e depois colocar as ideias dela já de maneira, né, a que o outro já seja pego de surpresa e não tenha saída. Então também são pessoas que não sabem ouvir autenticamente, honestamente, né? Elas acabam ouvindo só para transformar a coisa em favor delas e não pelo outro. Tem também aquelas pessoas que não se comunicam, que não sabem ouvir, porque elas têm medo, elas não querem se envolver. Elas têm medo de falar alguma coisa que depois ela tenha que tomar alguma atitude, ou de repente a pessoa está contando os aspectos da vida dela, aí vai perguntar sobre ela, ela não quer contar sobre ela. Ela não quer falar, então ela se sente ou baixa autoestima, ou com medo, ou timidez, e acaba não querendo ouvir. Aquela coisa que você vai contar um negócio, isso daí eu não quero nem ouvir nada sobre isso, não gosto desse tipo de assunto, eu não quero saber, ou coisas desse tipo, né? Então a pessoa não quer também. Então, para essas pessoas todas, essa dificuldade da audição faz com que elas não tenham uma participação plena na sua vida social, familiar, afetiva. Tem dificuldade disso. Fica difícil para a pessoa ter realmente uma comunicação plena. Aqui na prática, a gente está sempre o tempo todo falando, e quem fala tem que ouvir, não é? Você fala com o cachorro, com o gato, com o peixe, com o passarinho, com a planta, e você para ouvir, para sentir, tentar descobrir como é que está chegando nos outros seres aquilo que você está dizendo, ou o que eles têm para te dizer, que também é importante, tá? Então é um jeito da gente interagir, da gente agir de maneira mais assertiva, da gente conseguir ser mais útil para a sociedade. Então no trabalho, você não ouve as ordens que são dadas, a necessidade que o pessoal quer, que quer de você ali, você não vai atender, você não ouviu direito, você não prestou atenção, por qualquer motivo. Na sua vida familiar também, você não ouve os seus parentes, você não ouve os seus amigos, você não conhece as pessoas direito. Você não tem uma visão real dessas pessoas, você fica imaginando, ao invés de ouvi-las, saber delas, o que elas são, o que elas pensam, o que elas querem, né? Que a tendência é imaginar. Aliás, onde mais acontece esse tipo de coisa é no relacionamento afetivo. Os casais, quando vem terapia de casal, olha, 90%, a principal queixa é falta de comunicação. Então, um não ouve o outro. E ao invés de ouvir, imagina, né? E imagina acreditando que é verdade. Então, a falta de comunicação dos casais é a principal causa de separação ou de uma relação ruim, deteriorar uma relação por falta de comunicação, porque eles não sabem ouvir. Os dois têm que aprender a ouvir, né? E isso para qualquer área da vida, né? Seja a área religiosa, você tem que ouvir o catecismo lá, tem que ouvir as orientações para pertencer àquele grupo de verdade. Então, na verdade, saber ouvir é uma das principais chaves do sucesso para a vida da gente em qualquer coisa, em qualquer área. E, na verdade, quando a gente não sabe ouvir o outro, a gente acaba não sabendo ouvir a gente mesmo. Isso faz com que a gente fique muito isolado, se sinta isolado, se sinta sem fazer parte de nada nem de ninguém. E isso impede também a nossa evolução de uma maneira natural, não é? Então, pensa nisso, pensa nessa situação de você sabe ouvir, você não sabe ouvir, né? Porque é importante que você aprenda a ouvir. E se você ou alguém da sua relação, dos seus círculos de amizades, familiar, etc., tem dificuldade para ouvir, realmente você não sabe o que fazer, então, além do treinamento que você pode fazer, pode se observar e tentar fazer, você pode lançar mão de terapia para ajudar. O terapeuta é aquele cara que é especialista em ouvir, né? Então procure ajuda. A terapia floral pode ajudar muito nessa situação, como em um monte de outras situações, mas nesta também. E os florais têm essa grande vantagem de ser natural, de não ter efeitos colaterais, de não ter interação medicamentosa, de ser uma terapia rápida, como de barata. Você faz uma sessão por mês e toma floral todo dia.
todo dia. E rapidamente você vai perceber que você consegue sim se comunicar com outra pessoa, ouvir, entender o que a outra pessoa está falando, ter interesse genuíno por aquilo que o outro está dizendo. Então, para superar essa dificuldade, terapia floral pode ajudar muito, muito mesmo. E se você quiser, você pode fazer sua terapia conosco, comigo e com os terapeutas do Instituto Avalon, e essa terapia é feita online e você pode, se quiser, receber o seu floral em casa. Olha aí. Então é super simples, é super fácil, não tem desculpa para não resolver o seu problema de não conseguir ouvir, de não saber como ouvir. E qualquer outra dificuldade emocional que você tenha, comportamental, os florais podem te ajudar. Falar nisso, deixa eu falar alguns florais que podem ajudar nesse contexto. Para quem não tem interesse mesmo, não quer saber o que o outro está dizendo, o Water Violet e o Vine pode ajudar. Tá? Para quem é muito desligadão, não presta atenção mesmo e tal, o Clements e o White Chestnut pode ajudar nisso. Para quem está muito ocupado sempre, ou não tem paciência para ouvir os outros, o Oak e o Impatience pode ajudar nisso, que são essências florais que vão ajudar nessa situação. Para quem quer distorcer as coisas só para benefício próprio, distorcer o que o outro está falando só em benefício próprio, aí a gente pode pensar no Heather, no Chicory e no Vervain. Tá? E para quem tem medo de se envolver, tem medo de ter que falar, se colocar ou tomar uma posição, a gente tem o Mimulus, para medo, e o Lush, para quem se sente inseguro, autoestima lá embaixo. Tá bom? Então é isso aí, gente. Muito obrigado por vocês terem me ouvido, que é muito legal isso, que é importantíssimo, né? Então vocês já estão no bom caminho, estão me ouvindo, já está legal. E mais uma vez eu reforço, olha, marca o sininho lá, põe lá se você gostou, se você não gostou, compartilha e se inscreva no nosso canal. E a gente se vê no próximo vídeo, e até lá, boas vibrações!